Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição deste domingo, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Hoje foi um dia de muita expectativa em relação a algumas mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama, né? Se esperava hoje a demissão de Marcelo Santana, de Daniel Félix, até do próprio Felipe, mas o dia passou, não tivemos esses desligamentos e tudo indica que isso vai ficar para amanhã, que amanhã já com a era Fernando Diniz, né? Primeiro dia de Fernando Diniz, amanhã isso deve acontecer. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre Pedrinho ter tentado desistir da presidência, entregar o cargo por 2 vezes. Foi informação que surgiu ontem. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, é só você procurar a Mais Ágil. Tá o link aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada e tem uma grana presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? Mais informações na tela e o link aí na descrição do vídeo. Bom, meus queridos, hoje o dia começou muito quente, né? Ainda na madrugada tivemos protestos das organizadas do Vasco, né? Que foram até o aeroporto para recepcionar os jogadores, enfim, protestar contra o momento da equipe, cobrar por melhorias. Acabou que o Vasco saiu por uma saída alternativa ali, né? Com o ônibus descaracterizado para não chamar atenção. Mesmo assim, os torcedores conseguiram ali cantar time sem vergonha, não tiveram acesso direto aos jogadores, mas, enfim, se fizeram um presente, né? Então o dia começou bastante agitado. Ainda no dia de ontem, tivemos uma reunião ali da alta cúpula do futebol do Vasco, que ficou definido que algumas mudanças iriam acontecer. Especula-se a saída de Daniel Félix, que é o preparador físico, a saída de Marcelo Santana, diretor executivo de futebol, e também a saída de Felipe, diretor técnico do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes, eu vou ler aqui a nota publicada pela Força Jovem do Vasco, né? Que esteve presente no protesto que aconteceu hoje no aeroporto, e a Força Jovem publicou o seguinte nas suas redes sociais: se a intenção era nos parar, informamos que o tiro saiu pela culatra. Somos forjados a ferro e fogo, e nada é capaz de nos parar quando o assunto é defender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Seguiremos cobrando mudanças no organograma do departamento de futebol, mas, sobretudo, a saída imediata ou o afastamento de jogadores frouxos e vagabundos que não honram a camisa do Vasco e não são dignos de estarem onde estão, recebendo salários exorbitantes. Aguardamos ações rápidas e um posicionamento público nos próximos dias. Caso contrário, as próximas comunicações serão para convocar protestos até que as demandas da torcida sejam atendidas. Buscamos a paz, mas não fugimos da guerra. Força Jovem em Movimento. Foi a nota aí da Força Jovem do Vasco em relação aos últimos acontecimentos no Vasco da Gama. Agora, a gente vai falar aqui sobre essas possíveis mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. Ontem, logo após o vexame contra o Vitória da Bahia, a alta cúpula do futebol do Vasco se reuniu e ficou decidido que teriam mudanças no organograma do futebol. E a apuração do Globoesporte.com dá conta que Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, né, diretor executivo de futebol, deve deixar o cargo, deve ser desligado pela direção. Daniel Félix, que é o chefe ali da preparação física, algo que vem sendo muito criticado, né? Preparação física do Vasco, é um profissional muito cobrado pelo torcedor. Daniel Félix também deve ser desligado pelo Vasco. E uma outra situação que também foi falado bastante é em relação a Felipe.
Felipe teria deixado o seu cargo à disposição. Foi a informação dada pelos companheiros Na Torcida Vascaínos. Felipe teria pedido demissão, né? Entregado o seu cargo ali para a direção, colocado o seu cargo à disposição, e a direção ia ficar de analisar ali a situação do Felipe, se aceitaria esse pedido de demissão ou se tentaria convencer o Felipe a não fazer isso, né? A continuar no cargo do Vasco da Gama. As informações dão conta até que o Pedrinho seria contra, né? Não queria largar o braço do amigo, é contra a saída do Felipe, mas que pessoas de dentro da direção acham que o desgaste do Felipe com o elenco, do Felipe com a torcida já está muito, muito grande, e o melhor seria, até para a própria gestão, o Felipe sair de cena. Então, amanhã a gente deve ter a confirmação das saídas de Daniel Félix, de Marcelo Santana e bem possivelmente a saída do diretor técnico Felipe, que sinceramente não tem cabimento o Felipe continuar, né? O aproveitamento do Felipe no Vasco como treinador foi de 8%. O mesmo aproveitamento de Álvaro Pacheco, que foi desligado pelo próprio Pedrinho, né? Quando ele chegou, o Felipe desliga o Álvaro Pacheco ali com razão. Foram 4 jogos do Álvaro Pacheco com 3 derrotas e um empate. Uma goleada contra o Flamengo por 6-1 e o Português foi para a rua. Com o Felipe, 4 jogos, 3 derrotas, um empate e uma goleada vergonhosa de 4-1 para o Porto Cabejo, uma virada humilhante contra o Vitória. E bom, a situação do Felipe, se não for por amigagem, né, também tem que ir para a rua. Não dá para o Felipe continuar. O Felipe não tem currículo, não tem competência para exercer qualquer cargo no Vasco, né? Foi um grande jogador, mas você ser um grande jogador não significa que você vai ser um bom diretor, não significa que você vai ser um bom treinador. Até porque para você exercer esses cargos, você tem que ter inteligência, né? Você tem que saber do esporte, tem que se comunicar bem, coisa que a gente sabe que o Felipe passa longe de ter. Então, amanhã a gente deve ter aí essas confirmações das saídas de Marcelo Santana, Daniel Félix e também do Felipe. Agora a gente vai falar aqui sobre o Pedrinho, porque ontem os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha e o Flávio Dias, durante a live de pós-jogo, trouxeram uma informação muito importante e muito impactante, que o Pedrinho, já por 2 oportunidades, esse mandato que ele está aí comandando o futebol do Vasco, o Pedrinho por 2 oportunidades teria pedido para sair, teria ali na alta cúpula da direção do Vasco, o Pedrinho teria, enfim, entregado ali, dito que não estava suportando, que não queria mais. E por 2 vezes ele foi demovido da ideia, né? Convenceram ele a continuar no cargo. Então, assim, é uma informação que foi dada pelo canal Atenção Vascaínos, é uma coisa que realmente corre nos bastidores, e, sinceramente, o Pedrinho já mostrou por diversas vezes, né, que não tem preparo psicológico, né, para poder exercer esse cargo. Ele cede a todas as pressões e a gente vê um profissional bastante instável, né, nas entrevistas ali, sempre achando que o mundo está contra ele, que está todo mundo conspirando contra ele. Meus amigos, a gente está numa situação realmente muito complicada. Vamos aguardar essas mudanças de amanhã. Eu vou ficando por aqui, eu e meu cachorro que está aqui. Um grande abraço aí para todos, tá? Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!